Deus tenha misericórdia de mim, porque eu não quero ficar aqui na terra quando Jesus vier buscar a sua igreja amada. Eu vou colocar aqui para vocês um irmão que teve uma revelação da volta de Jesus. E é algo muito forte. Meu Deus, Deus falou muito comigo nessa revelação. Eu nunca coloquei nada igual ao que eu vou colocar aqui, com os detalhes que vocês irão ouvir aqui, que coincide exatamente com aquilo que está descrito nas Sagradas Escrituras. Eu estou aqui, todo arrepiado, sentindo aqui a presença de Deus dentro do meu quarto, porque é algo muito forte. Vou colocar aqui para vocês ouvirem. Ele é lá de Goiânia. Deus mostrou a ele, gente, como vai ser os detalhes, sabe? É muito forte, tá bom? Depois que vocês ouvirem aqui, eu volto para trazer o meu comentário. Eu sou Sátrio Araújo, TV Paraú. Conto muito com o seu apoio. Por favor, curta, comente, compartilhe. E se quer continuar recebendo os meus vídeos, ative o sininho de notificação. Desculpe a forma que eu estou apresentando esse vídeo aqui para vocês. Eu estou sentindo uma coisa assim muito gloriosa assim na minha alma, sabe, com o que eu acabei de ouvir aqui. Vamos, ouça aqui, irmãos, ouça. Trouxe uma visão, eu estava dormindo. Quando eu estava dormindo, o Senhor arrebatou os meus sentidos. Quando eu cheguei numa certa altura de uma avenida que vem aqui em Goiânia, irmãos, de repente eu percebi que o dia ficou vermelho. Ficou meio que avermelhado o dia. Eu achei aquilo estranho, irmãos. Meu coração disparou. Eu coloquei a cabeça para fora e o sol estava muito perto da terra. Estava muito perto, eu conseguia ver o sol. Mas o sol estava todo coberto de sangue. E de repente começou um engavetamento de carro, um bater carro um atrás do outro, foi batendo carro. E eu desci do carro, irmãos, e um desespero na terra, um desespero muito grande na terra. Glória ao nome do Senhor, irmãos. E nesse desespero o povo começou a fechar as lojas. E eu olhei para minha esquerda e logo assim lá na frente tinha como se fosse um terminal de ônibus. E eu vi algumas almas subindo em direção ao céu. Deus começou, irmãos, a buscar o povo. E na hora eu pensei, ai meu Deus, é o arrebatamento da igreja e eu tô ficando. Bateu um desespero, irmãos, comecei a correr. Eu comecei a correr, abandonei o carro e comecei a correr como se eu estivesse indo para minha casa. E fui correndo. Cheguei numa esquina. Irmãos, eu tinha corrido alguns metros. Cheguei na esquina daquela avenida que eu tava, irmãos, e me deparei com uma mulher que ela tinha nas suas mãos um manto de uma criança, como se fosse aquela mantinha que envolve um bebê. E ela com o manto daquele nas mãos, e olhava para o céu e dizia, cadê minha criança? Onde foi parar minha criança? E chorava. Logo à frente tinha uma mulher grávida sentada na calçada, dando um burro da barriga, e dizendo, cadê meu filho que estava na barriga? Onde ele foi parar? E o povo gritando, desespero, irmão, fui correndo. Quando eu estava chegando perto da minha casa, bendito é o nome do Senhor, fui chegando perto da minha casa, eu avistei, irmãos, como se um avião passasse por cima da minha cabeça e ele caísse no fundo da minha casa. Uma explosão muito forte, o povo na rua gritando, desespero, um desespero, irmãos, que eu não sei explicar. Era muito real esse sonho, foi muito real, irmãos. E de repente eu entrei dentro do corredor da minha casa. Tem um corredor grande na garagem que dá acesso à porta da sala. Irmãos, a minha filha era pequenininha, ela estava sentada no tapete da sala e chorando, irmãos, como se estivesse abandonada. E eu fui correndo em direção à minha filha, e quando eu fui pegar minha filha, eu fiquei só com as roupas dela na mão e ela desapareceu. Glória ao nome do Senhor, ela desapareceu. Quando eu olhei pro lado, as vestes da minha esposa, o vestido da minha esposa estava no chão, irmãos, como se ela já tivesse ido também. E eu me recordo que eu fui com o vestidinho da minha filha na mão. Eu fui pro corredor da minha casa, onde tem a caixa d'água. Eu me ajoelhei ali no canto da caixa d'água. E no que eu me ajoelhei ali, eu coloquei as duas mãos no meu ouvido. E eu comecei a sentir uma tristeza profunda de alma. E eu falei pro Senhor, Senhor, eu fiquei, Senhor. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, naquela hora, irmãos, bendito seja o Senhor, eu fiquei num desespero tão grande de alma. Um desespero, irmãos, que eu nunca senti e que eu nunca vi nessa terra. Irmãos, foi um desespero muito grande de alma mesmo, algo que eu não sei explicar. E naquele sentimento terrível que eu estava sentindo, de repente, irmãos, eu senti como se o meu corpo ficasse leve. E
quando eu senti meu corpo leve, eu olhei pro chão, eu tava levitando, tava saindo da terra, eu comecei a subir, irmãos, e quando eu olhei pra baixo, as roupas que eu tava vestido, tava no chão, e quando eu fui olhando pra mim, eu percebi que eu tava com um vestido branco muito reluzente, e um gozo começou a entrar dentro da minha alma. Eu olhei pra minha pele, irmão, pra minha carne, pra minhas mãos, enquanto eu tava subindo, e eu percebi que a minha carne foi se transformando num material que parecia um metal, irmão, reluzente, eu não sei explicar, mas era uma matéria muito diferente. Não tinha na terra, foi transformando num metal. E eu fui subindo, irmãos. Eu comecei a ver as pessoas desesperadas na terra. Eu vi o povo desesperado. Eu vi as pessoas com a mão na cabeça. Irmãos, eu passei assim subindo, dava pra ver as ruas da cidade de Goiânia, onde eu moro. Irmãos, e eu vi a porta da igreja de algumas congregações aqui, os cooperadores, os anciãos, diácono, na porta, irmão, da igreja, vendo o povo subir com a mão na cabeça, dizendo: por quê? O que eu fiz? Perdi a salvação, irmãos, e eu fui subindo, atravessei o céu atmosférico, que é esse céu que nós enxergamos, entrei no céu galáctico, atravessei o céu galáctico, irmãos, e eu vi, irmãos, um terceiro céu, e eu fui entrando nesse céu, irmãos, e uma grama verde, um pasto lindo, verdejante, um portão de ouro muito grande, e esse portão foi se abrindo, e no que esse portão foi se abrindo, eu vi o povo correndo lá dentro, eu vi um povo feliz correndo por detrás desse portão, um gozo de alma. Eu vi a minha esposa, irmãos, com a minha filha, e eu vi duas crianças com ela também, e na hora o anjo falava pra mim assim: tá vendo aquelas duas crianças? São os anjinhos que você não conheceu, que foi os filhos que a sua esposa perdeu na terra, que não pôde nascer. Aqueles dois anjos ali, glória ao Senhor. Naquela hora eu tive a certeza viva, irmãos, que quando nasce uma criança e morre, ela é um anjo. E ela vai pro céu, direitinho pro céu, irmãos. Eu vi, irmãos, aquela festa, me deu um gozo, uma vontade de sair correndo e de me encontrar, irmãos, com eles ali, abraçar e cantar. Eu vi alguns irmãos, algumas irmãs, alguns companheiros da jornada, irmãos, eu vi eles. E a vontade que eu tinha era de correr até eles, chegar até eles e manifestar com eles essa alegria a qual eu estava sentindo, irmãos. E de repente, irmãos, quando eu corri em direção a ele, parou na minha frente, irmãos, uma mão muito grande e uma voz, irmãos, estrondosa, muito forte, que me dizia assim: meu servo, eu te fiz sentir a tua sensação, a de ficar e a de subir. Glória ao nome do Senhor. Aonde você for que eu te fizer sentir, e quando eu te fizer sentir, você conta essa visão que eu te dei, porque está muito perto da minha volta, e muitos estão desapercebidos e despreparados, faltando azeite na sua botija. Eu vou vir para buscar meu povo, e muitos vão se assustar, porque perto está a minha volta. Quando falou desse jeito, ele disse para mim assim: essa é minha palavra, arrependa-se. Quando falou dessa forma, irmãos, eu acordei na minha cama. Eu não sei descrever para vocês o sentimento que eu estou sentindo nesse exato momento. Eu só entendo uma coisa, que eu tenho que ser mais cristão, mais crente, mais sincero, mais fiel. Eu tenho que ser mais amoroso, eu tenho que ser mais... Eu tenho que me doar mais, eu tenho que ser mais servo, eu tenho que ser, sabe? Porque eu não quero ficar aqui. Gente, o evento mais aguardado de todos os tempos não é o fim de ano com Roberto Carlos, não é a Copa do Mundo, não é as Olimpíadas, o evento mais esperado do mundo é a volta dele, aqui ilustrado com essa figura, é a volta do Filho de Deus. Claro que aqui não é ele, aqui é só uma ilustração. A volta do Filho de Deus, ele vai voltar. Ele vai voltar, e o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse: nem todos nós dormiremos, mas seremos arrebatados, no abrir e fechar de olhos. Como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, será parecido com a volta do Filho do Homem. Porque o anjo tocará a trombeta. Dado a ordem, o anjo tocará a trombeta. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados, seremos arrebatados
arrebatados para se encontrar com o Senhor nos ares. E vão dizer um monte de coisa. Foram os discos voadores, foram os marcianos, os telejornais vão noticiar, as principais manchetes do mundo do noticiário vai ser essa. Desapareceu da face da terra um povo estranho, barulhento, que incomodava. Brasil, Japão, China, Canadá, Noruega, Itália, Espanha, Equador, Colômbia, África do Sul, Senegal, Moçambique, Guiné-Bissau, Guiana Francesa, Inglaterra, desapareceu. Vai sair essa notícia nos 4 cantos da terra quando Jesus voltar. Arrebatamento da igreja é o que eu creio. Quem não acredita, me desculpe. Mas eu creio que Jesus voltará para levar o seu povo para as mansões celestiais. Isso que Deus mostrar a esse irmão é a Bíblia pura. Eu só acredito que está na Bíblia. O que Deus mostrou a ele através desse sonho, dessa visão, essa revelação através de sonho, é exatamente como vai acontecer. Não sei se as roupas irão ficar. Não sei. Possa ser que a gente suba com a roupa e tudo. Porque a Bíblia diz que esse corpo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Nós receberemos um corpo glorioso. E nós nos encontraremos com o Senhor nos ares, através desse corpo glorioso. Seu pai, que você perdeu há muito tempo, sua mãe, lá do passado. Lembre, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Eliseu, os santos profetas da antiguidade. Os santos apóstolos Pedro, Tiago, João, Mateus, todos eles, seu pai que tinha fé em Deus, que era homem de Deus, sua mãe, as pessoas que são de Deus, mas que se foram, irão ressurgir, irão ressuscitar, e receberão corpos gloriosos para se encontrar com o Senhor nos ares. Chegaremos até o 3º céu. O primeiro céu é esse céu aqui, que a gente vê as nuvens, esse manto azulado. O segundo céu é aquele céu mais profundo, onde estão os planetas, os satélites, as estrelas, as galáxias. E lá em cima, o 3º céu, é aonde habita o Rei da Glória. Paulo disse, eu fui arrebatado até o 3º céu e lá eu vi coisas inefáveis, coisas que não é digno dizer aos homens. Aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu e nem subiu ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para aquele que o ama. Ei, não deixe de ser cristão verdadeiro, não. Não deixe de ser crente verdadeiro, não. Não deixe de ser fiel, crente cristão. Qual é a dominação? Não estou falando de denominação. Seja um cristão fiel a Deus. Vale a pena enfrentar tudo aqui na terra para recebermos o galardão lá no céu. Ah, como eu queria conhecer esse irmão pessoalmente. É uma experiência muito linda, sabe? Você teve algo parecido? Quer contar para as pessoas? Entre em contato comigo. Que Deus te abençoe. Deus conta contigo. Tua vida será diferente a partir de agora. Jesus está voltando. Eu sou o Sátrio Araújo, TV Paraú. Forte abraço no seu coração. E até a próxima, se Deus quiser.